Provérbios capítulo 3, verso de número 30, é a continuidade da nossa série Orando em Provérbios. E o texto então vai dizer assim, que não entre em litígio com alguém se este não tiver feito nenhum mal a você. Não entre em litígio com alguém se esse não tiver feito nenhum mal a você. Isso é um convite da sabedoria, dizendo para nós evitarmos o máximo conflitos, principalmente quando o conflito for por causas desnecessárias ou quando isso necessariamente também não é algo tão grave, algo que pode facilmente ser relevado. A ideia aqui e o convite aqui é de que você precisa lidar e tratar com as relações humanas de tal forma que você não entre em briga, que você não entre em dificuldades de relacionamento ou crises, ou entre em grandes discussões de forma banal ou por motivos banais. É claro que a ideia aqui não está dizendo de que você nunca vai poder entrar em conflito, né? Aqui no sentido de discordar, no sentido de falar, no sentido de fazer defesa de alguma questão, ou talvez até mesmo de uma briga mesmo propriamente dita. E isso é inevitável que não aconteça no dia a dia e nas circunstâncias da vida. Mas a orientação aqui é: não faça isso por motivos banais, por motivos desnecessários. Não é? Então, assim, se é para brigar, que seja por uma causa que vale a pena. Não é? E isso é importante para nós nos nossos dias, porque as pessoas têm brigado por muitas coisas, não é? Já há muito tempo a gente tem visto isso. Então, pessoas que brigam, que entram em conflito e que até mesmo cometem violência, né? Assassinatos por coisas muito banais, por brigas e por discussões que não justificam nem a briga e nem muito menos a violência. Então, aqui é um chamado a essa questão. E quando a gente pensa nele, a gente nos reporta a uma figura bíblica, a gente vai lembrar de Jesus. A gente vai lembrar de Jesus nos seus ensinos, nós vamos lembrar de Jesus também nas suas ações e nas suas reações. Então a gente vai lembrar de Jesus, por exemplo, quando ele vai dizer de que nós devemos sermos promotores da paz e que nós devemos então buscar uma reconciliação sempre com as pessoas, não quando elas estão rompidas, e isso é importante lembrar, mas é uma reconciliação que ela se torna automática. Então a pessoa diz uma coisinha, uma besteirinha e a gente se inflama, nós precisamos aprender a desconsiderar isso e manter ativo a nossa boa relação com essa pessoa. A gente vai encontrar ele dizendo assim, olha, ame seus inimigos. A gente vai encontrar Jesus dizendo que nós somos pacificadores, aqueles bem-aventurados, alcançados pela graça de Deus, é o que significa a palavra bem-aventurados no texto e no sentido grego, não é? Alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos pacificadores e ele vai nos instruir também sobre a questão do perdão, que a gente deve perdoar a pessoa 70 vezes 7. E essa ideia de perdoar 70 vezes 7 é exatamente essa de evitar entrar em conflito com a pessoa e muitas vezes por motivos desnecessários. Então, esse texto vai nos apontar para Cristo, porque quando Cristo, por exemplo, foi afrontado algumas vezes e foi até mesmo ironizado, em alguma maneira foi humilhado, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quando Jesus estava ali no meio do povo, dizia assim, não, esse aí é filho de um carpinteiro, né? São termos bíblicos direcionados a Jesus que aquelas pessoas faziam para menosprezá-lo. E nós não vamos ver Jesus, nesses momentos, ele reagindo, ou ele tendo uma ação, ou até mesmo dando uma resposta de maneira violenta, de maneira agressiva. Nós vamos ver ao contrário, Jesus sendo pacífico e Jesus tentando manter ali a ordem, e quando ele deu resposta, ou quando ele dava essas respostas, as respostas que mexiam com as pessoas, ao invés de ser uma resposta dura, para humilhar, para ofender, ele dava uma resposta, ou fazia uma pergunta, né? Dava uma resposta retórica, que é fazer uma pergunta ou fazer
um levantamento, um questionamento com relação ao que a pessoa diz, exatamente para tratar e evitar isso. E aí eu preciso pontuar o seguinte: quando Jesus precisou de fato se manifestar de maneira mais assim, vamos chamar, violenta, mais agressiva, ele o fez. Quando ele chega no templo de Jerusalém, estavam ali os cambistas, estavam ali os religiosos vendendo e abusando, não é? Da boa vontade e da fé das pessoas que ali estavam, não é? Para ganhar dinheiro, extorquir dinheiro das pessoas em nome da fé, ele vai ali, quebra tudo, não é? Solta passarinho e grita ali: vocês estão fazendo a casa de meu pai e tal. Ele faz isso quando era necessário, mas você vai encontrar de que Jesus não viveu e não deu continuidade, não é? à vida dele, o ministério dele, na agressividade, na brutalidade, mesmo sendo humilhado, não só com palavras, mas com comparações, mas com ironias. Ele se manteve em silêncio e foi lá no Calvário também em silêncio, sem reclamar e sem murmurar e sem gritar com ninguém, sem acusar as pessoas de nada disso, de maneira violenta ou coisa semelhante. Ao contrário, ele cumpriu o que Isaías disse, que ele iria ao matadouro, que ele iria ser sacrificado, que ele iria ser crucificado como um animal, como uma ovelha muda. Como um animal que segue mudo, o animal não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele vai mudo. E Jesus sabia, mas ele foi mudo, mostrando pacificação, mostrando misericórdia, compaixão e mostrando também que preservava a paz e que dava perdão às pessoas. Uma das suas últimas palavras antes da sua morte neste mundo foi: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então você vai encontrar Jesus tratando assim, e Jesus sendo esse modelo, esse exemplo para nós, para que a gente não entre em litígio com alguém, sendo que ele não nos fez um mal, sendo que ele não nos deu um motivo justo para que a gente pudesse entrar numa briga feia, numa contenda ou numa discussão que ultrapassasse o limite da paz e da tranquilidade. Vamos orar? Pai bondoso, santo, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo, que não só é o nosso Senhor e Salvador, mas também é um modelo de um homem que decidiu e que seguiu a tua vontade e que mostrou de que é possível a gente viver neste mundo diante de tantas afrontas e a gente conseguir manter a paz, manter a tranquilidade. Quero pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente receba esse conselho de Salomão, esse conselho que também aparece no exemplo e na atitude de Jesus no seu dia a dia. Que há momentos que nós vamos sim nos irritar e vamos precisar de alguma forma mais agressiva resolver um assunto, entrar numa causa que vale a pena defender. Mas nós não precisamos viver assim irados. Nós não precisamos viver assim sobressaltados e de forma rotineira ser agressivo ou revidar as pessoas de maneira grosseira. Nos ajude a manter esse princípio de sabedoria. Nos ajude, Deus, a ter no nosso coração a mesma graça, a mesma compaixão, o mesmo intuito de promover a paz, de segurar a paz. Como Paulo disse, que quando depender da gente, a gente deve ter paz com todo mundo. Nos ajude a partir do modelo de Jesus Cristo. Nos ajude a partir da tua palavra que nos orienta a isso, para que de fato possamos experimentar paz e ser promotores de paz e não de guerra. Em nome de Jesus é a minha oração, por mim e por aqueles que me ouvem. Amém. Obrigado por estar junto comigo. Você já me conhece, eu sou Roberto Sostnes, se não, um prazer te conhecer. Esse é o meu canal que tem como objetivo ensinar a Escritura Sagrada e mostrar que ela revela quem é o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na nossa série aqui, Orando em Provérbios, onde nós meditamos em um versículo, estamos seguindo uma sequência aqui do texto de Provérbios, e aí nós, então, depois que entendemos esse texto, para aplicar a nossa vida, nós oramos e pedimos ajuda a Deus. Então, é bom estar com você, me segue aí no canal, compartilha com outras pessoas, que eu vou ensinando vocês aqui pelo caminho, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!